Oi, gente linda de toda a parte do planeta Terra, de todos os países. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você está preparado para subir um degrau espiritual? Nós vamos falar de degraus espirituais e nós vamos falar de oração de batalha. Para quem interessar, o vídeo continua. Vamos lá? Vamos pegar aqui o texto de 1 Coríntios 3, Novo Testamento, 1 Coríntios 3, que diz assim, ó, que é Paulo falando, tá bom? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Por quê? Porque somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos dar uma pausa aqui. Eu li do 1 ao 9. O que Paulo fala aqui? Por que Paulo fala aqui, ó? Porque somos cooperadores de Deus. É o que eu estou fazendo através desse vídeo, desse áudio, com a sua vida hoje. Estou cooperando com Deus. E você recebe porque você é lavoura de Deus e edifício de Deus. Edifício, um prédio sendo construído, um edifício para alcançar o mais alto dos céus. Porque é assim, a religião, tô falando de todas. Ela é muito boa, maravilhosa, não tem lugar melhor para se criar os filhos. Mas até o ponto que você não seja escravo dela, não se torne escravo dela e nem se torne ignorante dentro dela. Paulo está falando disso nesse texto, lembrando que isso aqui é um estudo para se alcançar um nível maior espiritual, subir degraus. Então, quando você se torna escravo de alguma coisa, você já não tem mais a mente livre, não tem mais a mente de Cristo. E quando se torna ignorante, perdeu-se a sabedoria dentro daquilo. O que se fala no livro de Oséias, né? Se eu tiver errado, alguém escreve aí no comentário. Que por falta de conhecimento, meu povo perece. Outras traduções falam, meu povo é ignorante, não conhece as coisas, aí erra, peca, perde. A ignorância não é um xingamento como as pessoas usam. Ah, tem ignorância. Não, não é um xingamento. É um estado de espírito por falta de alguns conhecimentos. Por isso que Deus fala assim, orai sem cessar, buscai sem cessar. Escreva nos umbrais da porta, entre os olhos, na palma da mão, tudo, no teu coração, para não cairmos na ignorância,
para a gente não fazer coisa achando que a gente está fazendo bem e não tá perante os olhos do Pai. Porque não tem aquela passagem que fala assim: aos homens tudo é lícito, aos homens tudo eles fazem, mas ao Pai não, ao Pai não. E nós vivemos debaixo da graça de Deus. Então, meus queridos, e outra coisa, olha o que Paulo fala aqui, ó, porque somos cooperadores. Então, vocês que querem aprender, a pessoa que está na condição de aluno, nós temos que estar sempre na condição de aluno, aprendendo do pai, mas para isso nós temos que ter os cooperadores maiores, quem aprendeu. Então é assim, ó, sempre haverá quem ensine e sempre haverá quem aprenda. E quem aprende ensina o próximo. Então o que está acontecendo hoje aqui? Já está uma batalha espiritual. Isso aqui já é uma batalha espiritual. Calma lá que eu vou te ensinar você a se blindar. Estou trazendo conhecimento revelado da Escritura. Ah, você é melhor que alguém? Não, não sou melhor que ninguém. É o que eu te falei, sempre haverá quem ensine e sempre haverá quem aprenda. E quem aprende ensina o próximo. Eu aprendi e ensino você. Deus me deu e eu estou passando para você. E aí você vai passando para outro. É lógico que tem gente que ouve esse vídeo, esse áudio, que já está lá em cima. E aí Deus vem para essa pessoa que já tem um conhecimento mais elevado, Deus vem fazendo uma rebuscagem, fazendo uma... para a pessoa não se esquecer, para a pessoa não se exaltar. Então, de vez em quando, Deus fala assim, ó, vamos lá, olha lá, aprende, lembra daquilo que eu te ensinei? Tá? Entendeu? Então, vamos lá. Agora, vamos voltar lá no primeiro. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, que é o que nós estamos fazendo hoje, tá? Subindo degraus espirituais, alcançando níveis maiores. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não pude dar manjar, porque são carnais, que estão ligados nas coisas da terra, porque estão brigando por mimimi, porque estão brigando por coisinhas, porque estão fazendo divisões, aqui, ó, porque tem inveja, contenda, dissensões, porque uns falam assim, eu sou da placa tal, o outro, eu sou da placa tal. Lembra que eu falei aqui, ó, a religião é muito boa, desde quando você não se torna ignorante dentro dela. Então, nós vivemos dentro, o nosso espírito, nossa alma vive dentro de um corpo, de um invólucro carnal, que pende para a carne, mas nós somos espírito. Nessa batalha vence o que o espírito domine a carne. O que é o espírito dominar a carne? É a carne desejar algo, e a carne sempre vai desejar coisas da carne, coisas materiais, até coisas necessárias, mas o seu espírito ponderar, equilibrar, você tem que encontrar o equilíbrio. E nós não estamos falando de pecado. Pecado se foge. Pecado se foge, se desvia. Como Jó, um homem justo que se desviava do mal. Agora, as coisas que a carne vão querer. Gula, date. Sabe o que é date, né? É os encontrinhos, né? Os encontrinhos. Date, isso chama-se... da onde eu vim, que é lá do céu, eu de papai, isso aí chama fornicação, tá? Podem florear, dar o nome que quer, date, encontro, fornicação, tá? Se chegar às vias de fato, tá? Então, o pêndulo de Romanos, do livro de Romanos, já ouviram falar? Lá no livro de Romanos, nós vamos entrar aqui, que nós hoje estamos aqui em Coríntios, tá bom? Pêndulo de Romanos, para onde você está pendendo? Mais para a carne ou mais para o espírito? Então, o espírito, você tem que ter consciência e não ignorância para não permitir que a tua carne te leve a pecar, te leve para o erro, te leve a exageros ponderados. Lascívia, entra os 7 pecados capitais.
Então é isso. Aí Paulo está falando aqui, ó, em outras passagens, em outra tradução, fala de carne e leite. Aí Paulo está falando aqui, ó, como que eu vou dar carne, manjar, coisa de mastigar, vocês tomam leite ainda? Não posso. Ainda Paulo fala aqui, ó, e eu nem podeis ainda tão pouco, porque vocês não crescem. É o que Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, para o povo de Coríntios, tá? Lembrando, meus queridos, que é um estudo, tá? Porque os mimimi que toma leitinho na mamadeirinha ainda, que são os haters, que são as pessoas que não querem crescimento e atrapalham o progresso do outro, não entende. Então vamos lá, vamos subindo. E quem vai ficando, vai ficando. Você entendeu que sempre tem gente que vai subir, tem gente que vai ficar? O que não pode é você querer arrastar com você quem não está querendo subir. Por isso que Deus fala assim, ó, você é cego ganhando cego. Arrastar com você quem não quer subir, quem não quer progresso, é cego arrastando cego. Porque aí você se torna cego, coloca uma trave no teu olho, não tá vendo que a pessoa não quer evolução espiritual? Alcança a você a tua evolução espiritual. Gente, um momentinho, ó, aqui é rural, os animais estão tudo gritando lá fora, tá? Então esses barulhos, aqui tem uma indústria aqui na frente, então vai ter um monte de barulho, tá bom? Os animaizinhos todos brincando, agora os passarinhos, um monte de barulho lá fora, tá? Presta atenção aqui. Então, o que que acontece? Você vê como se perde, como tira a atenção? Você cria uma cegueira, uma trave no olho, quando Jesus fala assim, ó, primeiro tira a trave do teu olho, para depois poder ajudar o outro. O que que ele está falando? Primeiro se fortalece você, para quando você estiver aqui num nível mais alto, o outro te alcançar. Não é você que desce para buscar, é o outro que tem que subir para te alcançar. Não é você que desce os degraus. Aqui nós estamos numa subida espiritual. O outro que vem e você fala, vem, se esforça. Por isso que o reino dos céus é conquistado à força, não é na moleza, não é com espírito de preguiça. Então não fale para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, é preguiça porque é um espírito do mal. A preguiça é um espírito do mal. A preguiça é comparada à porta. A porta não fica presa ali no batente, que só vai para lá assim, e nunca sai do lugar. A preguiça é comparada a eu não sei como chama, a esse que fica entre o batente e a porta, que prende a porta no batente, aquela molinha assim, não a porta em si, porque a porta é bênção, mas aquele que fica, né? Que faz o movimento da porta entre o batente, aquela pecinha, aquele ali é considerada preguiça. Porque não sai do lugar. De vez em quando ainda range, né? Range, né? Então vamos lá. Então, Paulo falando, como que eu posso dar manjar? Como que eu posso dar carne se vocês querem ficar bebendo leite? Né? É aquelas brigas, gente, não tem como falar de fé, porque o mundo hoje ele é pautado em quê? Nas religiões. E nem sempre as religiões são de Deus ou te levam a Deus, é você que tem que buscar. É você que tem que buscar dentro da religião que você tá, não se tornar escravo nem ignorante. Aqui, ó, quem bebe leite é escravo e ignorante, porque tá brigando por quê? Por cargo, por lugar na cadeira, de sentar na cadeira, né? De sentar em lugar dentro da igreja. Tem gente que acha que é ali, ó, senta numa cadeira. Aí vem um visitante, ou a igreja lota, ou não tinha outro lugar, a pessoa sentou no lugar dela, ela briga. Ela briga por causa da cadeira física, da cadeira, ó, cadeira, da cadeira física que alguém sentou. Que absurdo. Cansei de ver isso. Cansei de ver isso dentro das igrejas. A pessoa briga por tudo. Por tudo. Quem limpa a igreja não quer que os outros sujem a igreja. Briga com os filhos dos outros.
Se precisa de uma pessoa para limpar, é porque existe a sujeira. Se não tivesse sujo, não precisava de você limpar. Gente, vamos mastigar? Vamos comer produto sólido, né? Porque leitinho é para criança, é infantil, que não tem a dentição. Então vamos criar força espiritual, força espiritual. E como eu disse, vamos subindo. Agora não é encangado. Não é encangado, gente. O que é canga? Canga, quem mora no sítio sabe, tem aqueles boi que foge, o animalzinho que foge, aí você põe uma madeira aqui, ó, nele, estravessado, no lombo dele, que o lombo pega dessa parte aqui, as costas inteiras, e ele não consegue fugir pela cerca. Então, o ensinamento não é encangado. Eu sei que a gente tem vontade, eu ensino, a gente até compartilha os vídeos, vai, quem pegar, pegou. A salvação é individual, então você tem que buscar. Agora, lembre-se de uma coisa: não é que você está deixando alguém para trás, você está se fortificando, porque espiritualmente. Porque como que você vai ter força? Vamos fazer de conta que o espiritual está nesse braço. Como que você vai ter força de segurar algo na fraqueza espiritual? Então se fortifica. Se fortifica. Se o seu bando, fiz de propósito, se o seu bando de amizade, se o seu grupo de amizade tá te puxando para baixo, se desvencilha, tira a canga. Estão te colocando canga, tira a canga. Então vamos lá. Então você já sabe que tem que comer alimento sólido. Aí fica falando assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. E aí você vê que as religiões, elas fazem separação. Quem não junta comigo espalha. Por isso que fala assim, religioso. Eu estou falando a nível Brasil, né? Aqui no Brasil, quando se fala, eu sou religioso, não é uma palavra boa para o Brasil. Aí fora no seu país, eu não sei como lida com essa palavra, porque cada país, cada região, cada estado tem um modo operante, costume, tá? Eu estou falando a nível Brasil, que ser um religioso aqui não é bom. Não é um sinônimo de ser bom, é um sinônimo de trava. Mas eu frequento então uma religião, mas não seja religioso. Porque os religiosos são assim, ó. Fui eu que plantei, mas fui eu que aguei. E que ele está falando, quem é Paulo? Quem é Apolo? Não é nada. Porque um planta, o outro água, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, Paulo aqui estava tentando arrancar os religiosos da escravidão e da ignorância espiritual. Estava tentando dar coisas sólidas. Falando assim, vocês vão ficar brigando? Vai vir o Apocalipse, nós estamos dentro do Apocalipse, tá? Hoje é anos de 2025, não sei que dia é hoje. Dia 17 ou 18? Por aí, né? Acredito que sim. Que eu não olhei. Mas aí, o que acontece? Estamos em fevereiro de 2025, tá? Nós estamos dentro do Apocalipse já, tá bom? Nós somos a geração que vai ver, quem viver o Apocalipse. Apocalipse é revelação. Então, queridos, o que Paulo estava falando aqui? Que nós somos braço, perna, mão, orelha, ouvido, boca, e que cada um entra com a tua parte. Entende quando ele fala? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus, porque somos partes. Partes de quê? De um corpo onde Cristo, onde o Messias é a cabeça. É quem manda. Nós que não somos judeus, nós fomos adotados. Nós fomos adotados
pelo sacrifício da cruz, pelo sangue derramado de Jesus. Quem aceita Cristo. Quem não, não. Se não aceitar Jesus como único salvador da sua vida, tá de fora. Tá de fora para quê? Para virar palha do Apocalipse. Ser queimado. Hã? É isso. O que fala-se na Escritura Sagrada, desde, vamos lá, desde Gênesis até Apocalipse, é isso. Arrependam-se, se convertam a Cristo. Se engana quem se converte a uma religião. Você se converteu àquele grupo. Você tem que se converter a Deus em nome de Jesus, através do Filho, que é o único intercessor entre Deus e os homens. Tá? Senão, quando Jesus volta, o que está escrito na Escritura? Vinde benditos do meu Pai, e vão ser colocados à direita do Pai. Aparta de mim, bode, malditos do meu Pai. Aí a pessoa vai querer, né, falar para Deus, ela vai falar, mas eu fiz a tua obra, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo, mas não estava em Jesus. Fez por conta. Por quê? Porque não assumiu a Cristo. Porque não tem uma vida de oração, não tem uma vida de gratidão, não perguntou, Pai, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Fez por conta. Ficou brigando por causa que sentaram na tua cadeira lá na igreja. A que limpa ficou brigando porque sujaram. O porteiro que faz cara feia para os outros que chegam na igreja. As diaconisa que não quer que entre outras diaconisa. Espírito de inveja, espírito de ciúmes. Olha esse testemunho. As pessoas que vão visitar a igreja que são recebidas mal na casa do pai. Eu era de uma congregação e eu fui visitar outra congregação porque tinha amigos lá na outra congregação, falaram, vai lá na minha congregação. E para dar honra a essa pessoa, eu avisei o meu pastor na época, falei, eu vou lá, eu quero honrar ele, o casal é uma pessoa muito agradável, né? E eu quero dar essa honra de ir lá, eles me pedem há muito tempo, então, porque eu era diaconisa na congregação, eu não posso sair sem dar satisfação, tá? Então, fui em outra congregação fazer uma visita, levar honra para os meus amigos de oração, né? Que me receberam muito bem. Mas as diaconisas do lugar me trataram muito mal. Me receberam muito mal, me indagaram. Não esperaram nem que eu sentasse. Eu só permaneci naquele lugar porque eu não sou menina na fé. Porque se eu fosse menina na fé, eu ia bater o meu pezinho de birra. Não me trataram bem, eu ia virar as costas e vir embora, eu ia perder a minha amizade. Eu ia escandalizar. Tô dentro do contexto, tá bom? Eu ia escandalizar. Então, como eu já não bebo mais leite, já mastigo, já tenho dentes fortes, já sou forte espiritual, eu entendi que aquilo era um ataque demoníaco das próprias diaconisas que não vigiavam. Elas me indagaram já quando eu cheguei, porque elas já me conheciam. Moro numa cidadezinha do interior, todo mundo conhece todo mundo. O que você veio fazer aqui? Ali eu já falei, demônio. Que nem... Eu falei assim, o que você veio fazer aqui? Tipo, já situei ela, né? Se ela é diaconisa, o que ela tinha que estar fazendo lá? Me recebendo na casa do pai. O que você veio fazer aqui?
Eu falei: "O que você veio fazer aqui?" Ela não me respondeu. "Porque você sabe que o nosso quadro de diaconisa já está completo." Eu falei: "Que bom para você, que bom para você." E dei uma risadinha e fui para o meu destino, que era procurar meus amigos, já me avistaram, já fizeram assim, já tinham guardado o lugar para mim, que eu avisei que eu ia, tá. Fui lá, honrei eles, ficaram muito felizes. A palavra do preletor, do pregador, foi maravilhosa. Eu comi, eu bebi também, porque tem que saber a hora de beber leite, de comer carne, de comer manjar. Hã? Agora, se eu fosse menina na fé, só tivesse no leitinho, eu tinha birrado, falei: "Nunca mais volto nessa igreja, nunca mais vou nesse lugar." Hum. E ainda quando eu cheguei em casa, eu tive que orar para as demoniadas. Por quê? Porque se elas pegam e pega gente que bebe leite, gente que é carente emocional, que depende do que o outro fala, a pessoa não volta mais. E ainda põe a bronca na conta de Deus, é Deus que paga o pato. É, é. Por causa dos malfeitores da obra. Porque pessoas que estão aqui, ó o que fala no 3, que estão na inveja, na contenda, nas dissensões, hum? Pessoas que estão na brecha sendo usadas pelo maligno dentro das casas de orações, que é assim, 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 assim. Hum? São pessoas usadas por demônios territoriais, que acham que são donas dali, estão ali para fazer a obra do Pai. Olha o comportamento. Nada é nosso, nada nos pertence, Deus nos empresta as coisas. Hã? Deus nos dá as coisas para ver o nosso comportamento, para ver se nós estamos preparados para lidar com aquilo. Quando o rei Davi, meus queridos, você viu que nós estamos fazendo o que, ó? Trabalhando a Bíblia toda, tá? Quando o rei Davi foi já para tomar posse como rei, Deus colocou ele numa cidade menor. Não colocou lá ele já em Jerusalém. Deu uma cidade menor. Se eu não estiver enganada, é Hebron. Deu uma cidade menor para ele administrar. Hã? É o que acontece quando a pessoa só toma posse de um cargo religioso, ela não sabe lidar com aquilo, ela não passou pelas fases. Ela rompeu o processo para chegar no propósito, aí ela se perde, aí a queda é fatal, cai de bico. Pá! Cai de bico e ainda leva um monte de gente que bebe leite com ele. Um monte de gente do mimimi, um monte de gente menino na fé. Hum? Existem os meninos, sempre vão existir, mas eles têm que ser preparados para os manjares, para os alimentos mais de mastigação, tá? E o que é batalha espiritual? Batalha espiritual é você ficar num vídeo que já está quase de meia hora aqui, ouvindo Deus falar com você. Aí você já venceu a primeira batalha espiritual. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo. Às vezes eu também não tenho tempo. Aí eu vou vindo o vídeo de picado em picado. Hã? É a busca. Vai depender de nós. Então eu já vou encerrar, tá, meus queridos? O vídeo é longo, mas é necessário. Não tem como alguém ensinar alguma coisa, falar alguma coisa nos vídeos de reels, nos vídeos de 1 minuto. Ali você só pega o recheio do bolo. Esses vídeos são dopamina. São muito bons, também gosto deles. São dopamina. Mas eles são bons para quem? Para quem já orou em casa quando ele vem de resposta. Aí você encaixa na resposta e vai. São impulsos. Mas quem não tem base, de que serve o impulso? Como que você é uma flecha que tem que ser lançada se não tem o arco, se não tem o arqueiro? Se não tem a base, você tem que ter base. A sua base tem que ser Cristo. Hum? Sabendo que você é morado do Espírito Santo, viu? Porque se não morar o Espírito Santo em você, outro Espírito mora. Por isso que tem que aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo não é ir para a religião. Quer aprender na religião? Bom, mas tem que ser safo, porque lá é escola. Porque lá vão te pisar, vão te humilhar,
vão falar que você não presta. Você vai ver coisa pior dentro da religião do que você vê no mundo. A palavra diz isso. Ai, que você está falando? A palavra diz isso. Os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da fé. Hã? Lá é uma escola ótima. Você vai ver que aquele que fala que é de Deus não é nada de Deus, é do cão. Lógico que tem as pessoas boas. Gente, isso acontece em todos os sistemas: sistema escolar, sistema penitenciário, sistema educacional, sistema religioso. Nós vivemos dentro de sistemas para a organização. Mas você tem que saber lidar com isso, amadurecer, tá? E aqui, que vai ser a nossa próxima lição, para você entrar numa batalha espiritual por alguém ou por você, você tem que ter revestimento, que é a nossa próxima lição agora, que é o livro de Efésios, tá? Vou fazer outro vídeo para não ficar cansativo, tá bom? Da armadura que cada um tem a sua e nós temos o direito, tá? Se eu começar a falar aqui, já vou começar a falar do outro vídeo. Então, espero que seja de bom proveito. Eu tentei ser o mais simples possível, tá? Para que vocês entendam que vocês têm que sair do leite, né? Quem ainda tá, e comer alimentos mais sólidos. Sair das coisas da carne para ver as coisas espirituais. Aprender a ver com os olhos do Pai. E já não se via mais através dos olhos do Pai. Mas é chegado o tempo de restauração, tempo de receber uma nova unção e prosseguir. Entendeu? Então Deus vai nos puxando, tá? Fiquem com Deus. Jesus te ama. Obrigada pela paciência e ver esse vídeo. Obrigada.